Graça e paz, igreja. Bom dia para vocês aí no Brasil. Aqui já é boa tarde. Passando para deixar mais uma palavrinha que Deus tem ministrado no meu coração. E hoje nós vamos falar um pouquinho do santo e do profano, né? O que significa ser santo e o que significa ser profano, né? Dentro da igreja ou fora da igreja também, né? Porque muitas pessoas não entendem, muitos cristãos não entendem, né? Quando a gente fala que a gente quer ser santo, hoje com a gente é santo, né? Muitos olhos com olhos de que a gente quer ser melhor que o outro, mas não é nada disso. A palavra ser santo aqui significa que nós cristãos, quando Deus escolhe a gente, Ele tira a gente do mundo, né? Ele separa a gente. A palavra santo quer dizer separado, nós somos separados desse mundo. A gente vive no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Então isso significa ser santo, que muitas pessoas não têm dificuldade de ouvir de alguém quando a gente fala que eu sou santo ou você é santa. Amém, igreja? Então muitos se incomodam com isso. Mas ser santo significa que nós somos separados, né? O crente, ele é separado, né? Então, logo assim, ele vem a ser santo, né? Porque Deus, quando Ele escolheu a gente, Ele escolheu a gente separou a gente para a gente alcançar a santidade. Amém, igreja? Então é isso aí que vem a palavra santo. Então, quem não é do mundo, logo é santo, né? Quem não é mais desse mundo, não vive mais o mundo, então ele é santo. Lá em Ezequiel fala assim, ó: e ao povo ensinarão a distinguir o que é santo e o que é profano. Amém, igreja? Isso é muito importante. Então, hoje em dia tem muita gente misturando santo com profano. Tem muita gente que não sabe mais o que é santo, o que é profano. Amém? Então, estão misturando, né, as coisas santas com as coisas profanas de Deus. Mas tem gente também que não sabe, né? Porque quem tem que ensinar a palavra para a gente, para os irmãos, para os crentes, aos pastores. Ensinar o que é santo, o que é profano. Amém, igreja? Tem muitos crentes em cima do altar. Tem muitos crentes em cima do altar que misturam o santo com o profano. Muitos crentes em cima do altar que usam o nome de Deus, né, para esconder as coisas sujas, as coisas erradas, né? Então, isso é profano, né? Levar as coisas, esconder as coisas erradas, as coisas sujas. Isso é profano, né? Mas a Bíblia diz que o juízo de Deus não vem só para o ímpio, não, vem para a gente também. Até porque a Bíblia foi escrita para cristão. Engana quem pensa que a Bíblia foi escrita para o ímpio. Não. A Bíblia foi escrita para a gente cristão. A maioria dos juízos de Deus vai acontecer com os cristãos. Porque o ímpio é ímpio. Mas a gente cristão, a gente precisa saber, conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó: conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, né? Lá em Êxodo fala assim, ó: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então quer dizer que Deus habita no meio da gente. Amém, igreja? Deus habita no meio dos crentes. Deus habita no meio da igreja, né? Então ele habita com a gente, sim. Ele vê tudo que acontece no altar e tudo que acontece fora do altar. Então não adianta a gente esconder. A gente pode esconder para o mundo, né? Mas para Deus a gente não esconde. Amém? Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, né? Ele sabe quem é santo e Ele sabe quem é profano. Amém? Eu vou citar uma passagem da Bíblia aqui que eu achei muito interessante. Entre elas tem outras passagens também, tá? Para quem lê a Bíblia, mas essa eu achei muito interessante, que fala da história de Nadab e Abiú, né? Os filhos de Arão. Aqueles filhos de Arão que bebiam, né? Que faziam um monte de coisa errada, né? Até que um dia eles levaram um fogo estranho para dentro do tabernáculo, achando que era normal, né? Que eles tinham que acender lá o tabernáculo, né? E eles, de vez de acender com o fogo de dentro da igreja, eles acenderam com um fogo estranho. E o que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles foram consumidos pelo fogo estranho que eles levaram para dentro do tabernáculo. Tanto é que eles morreram e Deus não deixou nem enterrar os corpos. Para você ver como é grave a gente levar um fogo estranho para dentro da igreja ou até mesmo para dentro da nossa casa.
Porque a gente tem que... A arca da aliança tem que estar tanto dentro da igreja, nos altares, tanto na nossa casa. A gente, quando sai de um culto, a gente tem que levar a arca da aliança para casa, para nossa casa. Amém, igreja? Então foi isso que aconteceu. Eles foram escolhidos para ser sacerdotes, né? Eles foram escolhidos por Deus para ser sacerdotes. Mesmo assim levaram o fogo estranho e morreram. Então é isso que acontece hoje nas igrejas, né? Hoje eu achava que isso acontecia só nas igrejas grandes. É por isso que tem havido muitos escândalos, principalmente na Assembleia de Deus, né? Na Assembleia de Deus, hoje em dia a gente ouve escândalo de pastores de nome, né? De grandes igrejas, né? Muitos escândalos sendo descobertos aí, mas a gente que é pequeno, né? Nós que somos da Assembleia, né? Somos assembleianos, de igreja pequena, que não somos conhecidos, né? Também tem escândalo. Tem muito escândalo, né? Nas igrejas pequenas, né? Principalmente nas igrejas de Nova Iguaçu. Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber discernir o que é santo, o que é profano. Amém? A mesma coisa aconteceu lá no livro com o profeta Eli, que os filhos também levaram um fogo estranho para dentro do tabernáculo. Os filhos faziam coisas horríveis para dentro do tabernáculo e morreu os 3, né? Então isso é profanar o templo. Profanar o templo aqui, profanar a igreja, é a gente levar tudo que não vem de Deus para dentro da igreja. Tudo que é estranho, né? Então tem muita gente levando fogo estranho para a igreja e dizendo que é santo, né? O que é fogo estranho? Fogo estranho, às vezes, é uma música secular e a pessoa leva para a igreja, o crente leva para a igreja e fala que é santo, né? Às vezes é um dinheiro sujo, né? Que serve recebe de dízimo, né? E o crente fala que é santo. Tá bom que Deus usa até o diabo para abençoar a gente, né? Mas não vamos dizer que isso é santo, né? Porque não é, né? Então é um lenço ungido que a gente, hoje em dia tem muita gente na igreja que é lenço ungido, é flor ungida, tudo isso é fogo estranho. Amém, igreja? Então isso também é profanar o templo de Deus. São coisas que a gente acha normal e leva para dentro das igrejas. Coisas que a gente acha que não tem nada a ver e leva para dentro das igrejas, né? Como a mentira, né? Como a trapaça, tem muito crente que trapaceia, né? Como a traição, né? Dentro da igreja mesmo, um com os outros, né? Como o utensílio, né? Fornicação, né? Até revelação, tem gente que tem o dom de revelação e usa isso, né? Para se beneficiar. Usa isso para tirar vantagem. Gente, rolo é rolo. Quando tem que entregar, a gente entrega, né? A gente não pode guardar nada pra gente. Amém, igreja? Então isso tudo é profano. E isso tem acontecido muito dentro das igrejas evangélicas. Esses escândalos todos têm acontecido muito, não só na igreja, como eu falei, na igreja grande, mas na nossa igreja pequena, né? Eu achava que só acontecia nas igrejas grandes, mas Deus está vindo consertar também as igrejas pequenas. Vindo consertar também a gente, aqueles que estão lá escondidos, lá como diz o Silas Malafaia, né? Lá de Lodebar, né? Lá de Nova Iguaçu, né? Nos últimos tempos tem acontecido muitos escândalos aí em Nova Iguaçu, né? Eu mesmo já passei por vários escândalos aí. E olha que eu comecei a minha caminhada com Jesus agora, né? E Deus já tem me mostrado esses escândalos todos, né? Dentro das igrejas. São escândalos de profanação. Escândalos graves mesmo, né? Que muitos eu guardei para mim, achando que, né? De tanto colocarem na nossa cabeça, né? Aquele crente que não lê a Bíblia, que a gente não deve denunciar o nosso irmão, ou que a gente não deve denunciar uma coisa suja, né? Que a gente não deve julgar, né? Tem muita gente que esconde, muitos crentes que escondem muita coisa que acontece nos bastidores da igreja, né? Com medo da retaliação do pastor. Mas eu estou aqui para ter medo de pastor, não. Eu estou aqui para temer o nome de Jesus. Eu venho para agradar o nome de Jesus, não para agradar os homens. Amém, igreja? Então eu vi muito isso. Passei por muitas igrejas, né, em Nova Iguaçu, que teve muito escândalo, né? Conheço muitas igrejas, muitos pastores também,
que também passaram por um escândalo, e esse ano tem muitos pastores, muitas igrejas que vão passar assim pelo vento da vergonha, né? Esse ano é um ano de conserto, Deus ele vem para consertar, né? Para consertar a igreja dele, porque estamos vivendo já os últimos dias já, né? Então a gente precisa de conserto. Então, se os pastores não têm coragem de pregar o que é profano e o que é santo dentro da igreja, isso é triste, né? Dá mais para os cristãos, os novos convertidos. Isso é muito triste, porque Deus ele não brinca de ser Deus, né? Deus ele é Deus, ele não brinca de ser Deus, né? Então nós não devemos brincar com o nome de Deus, nem com as coisas de Deus. Amém, queridos? Vigia, crente, a gente tem que vigiar. Está na época da gente vigiar, né? A Bíblia fala que Belsazar lá, ó, quando ele usou os utensílios do templo para tomar vinho, ele também foi destruído. Amém? Então essa destruição não vem só para o ímpio, não, vem para os crentes. Como eu disse, a Bíblia foi escrita para crente, não foi escrita para ímpio, não. O ímpio já é ímpio mesmo. Amém, igreja? O problema de hoje é que os crentes perderam o temor. A gente perdeu o temor a Deus, né? Muitos não têm mais temor a Deus. Então é onde a gente faz um montão de coisa achando que é de Deus e não é. A gente já perdeu esse temor, né? E os próprios pastores também deixam isso acontecer dentro das igrejas, né? E eu tenho certeza que Deus vai vir cobrar, com certeza. Deus vem cobrar. Deus ele não quer uma igreja suja, não. Deus vem buscar uma igreja. Jesus vem buscar uma igreja limpa. Então a gente tem que se consertar, né? A gente tem que se consertar, porque já está muito feio, está muito estranho. Realmente o fogo está estranho dentro das igrejas, né? A gente está perdendo a noção do que é santo, do que não é, né? Muita gente sendo corrompida, muita gente se corrompendo, né? Eu com pouco tempo da caminhada com Deus, eu já vi coisas, como eu falei, já vi coisas terríveis em relação a muita coisa. Passei por situações que realmente era Deus me mostrando tudo aquilo, né? Eu cheguei à conclusão, ou Deus está me mostrando tudo isso para eu poder não fazer essas coisas, né? E agir no caminho certo, na luz, né? Ou Deus está me mostrando tudo isso para que eu venha falar, né? O que está acontecendo. Podia citar vários nomes aqui, mas não vou fazer isso não, que isso aí compete a Deus. Amém, igreja? Né? Então, hoje em dia, a gente vê filhos de pastores andando dentro da igreja de baby doll. Eu já presenciei isso. Pastores que têm igreja e os próprios filhos andando de baby doll, né? Já vi filhos de pastores, né? Bebendo e fumando e depois indo para a igreja tocar os instrumentos na igreja, né? Já vi próprio pastor mesmo vendendo os utensílios sagrados dentro da igreja, vendendo para os outros. Isso é profanação, entendeu? Isso tudo é profanação. Isso tudo não é santo, isso tudo é fogo estranho. Pastores que vendem utensílio da igreja, isso é profanação, né? Mais profanado é aqueles que compram também. Isso é profanação. Porque, né, não sabe por que aquele pastor está fazendo aquilo. São filhos fumando, né, bebendo, depois indo tocar os instrumentos na igreja. Isso é profanação, né? Crente, porque pastor também, crente que anda, né, que deixa os filhos andar de baby doll dentro da igreja. Isso é profanação, né? Muitos adulterando também. Isso é profanação. Realmente a gente está vivendo num tempo de um coração duro. Deus está endurecendo o coração de muita gente e cegando muitos pastores, né? Porque para realmente ele vir buscar a igreja dele. Hoje em dia a gente está ficando cego para as coisas que é de Deus, para as coisas que é do mundo, igreja. A gente tem que acordar, igreja. Jesus está voltando, já está às portas já. E essas coisas estão acontecendo. E a gente não está despertando. Amém, igreja? A gente continua a viver a nossa vida como se Deus fosse voltar daqui a não sei quantos anos. Não, igreja, Jesus já está na porta, já está voltando.
Amém, igreja? Sei que é duro falar isso, mas Deus já está vomitando as nossas ofertas. Deus está vomitando o nosso sacrifício. Deus está vomitando o nosso louvor, a nossa adoração, por causa disso, por causa da profanação. E muitos não estão vendo isso. Muitos aceitam isso na igreja. Ah, porque a gente não pode escandalizar. Ei, quem não pode ser escandalizado é o nome de Deus. O Deus que não pode ser escandalizado, né? Estamos no tempo já de a gente acordar, a gente começar a andar pelos caminhos certos de Deus, pelas veredas, né? De Deus, consertar nossas veredas, igreja. A gente tem que vigiar, tem que se consertar, sim. Eu falo isso porque eu não tenho temor ao homem, não. Eu tenho temor a Deus. É a Deus, né? Muitos não vão gostar, mas eu estou aqui para agradar a Deus, eu não estou aqui para agradar os homens. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu não vou servir nunca a dois senhores. Amém, igreja? A Bíblia diz que aquele que é amante do mundo, ele não ama a Deus. Então, hoje em dia, isso tudo está acontecendo dentro das igrejas de Nova Iguaçu. A igreja de Nova Iguaçu, a Assembleia de Deus, tá num escândalo muito grande. Se a gente olhar aí nas internet, aí você vê o povo das Assembleias, tem mais escândalo dentro das igrejas do que no mundo. E a gente está achando isso, tirando isso como normal. Isso não é normal, isso é Deus chamando a nossa atenção para a gente entrar no prumo, para a gente se consertar, para a gente ver que tá tudo errado e começar a fazer o certo. Amém, igreja? Então a gente tem que pensar nisso. E se Deus colocasse a gente na balança hoje, como é que a gente já está andando no caminho dele? Será que a gente tá no caminho certo? Será que a gente já tá sendo santo? Ou não? Já pensou se Deus colocasse a gente na balança hoje? Para ver o que a gente está fazendo de certo ou de errado? Porque Deus quer um povo íntegro, né? Reto. E isso tem que partir dos pastores. Quem tem que ensinar a ser o santo e o profano dentro das igrejas é os pastores. Os pastores que tem que passar, que é santo, que é profano. Amém, igreja? Então deixa essa palavrinha para a gente poder refletir se a gente está sendo santo aos olhos de Deus ou se a gente está sendo profano. Porque a conta vai chegar. E a conta primeiro vai chegar para a gente, cristão, para depois chegar para o ímpio. Amém, igreja? Então é essa palavrinha que eu deixo. Porque tem muitos remanescentes, tem muitos novos convertidos que ainda querem levar a sério a palavra de Deus, que querem andar por um caminho reto, querem andar pelo caminho de Deus, né? Então, que querem andar com o espírito da verdade, né? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores é aquele que adoram em espírito e em verdade. Então é isso que a gente tem que pensar. Acorda, igreja. Acorda, crente. Desperta, pastor e pastora. Desperta, porque a volta de Jesus está próxima. Amém? Fica com Deus e até a próxima.